Para entender a estação de tratamento de água mais incrível da natureza, o nosso rim, a gente precisa acompanhar uma jornada simplesmente fascinante. Imaginem o caminho exato, passo a passo, de uma única gotinha de plasma viajando por dentro do néfron. Nesta análise dos processos básicos da função renal, vamos desvendar como o nosso sistema urinário gerencia a reabsorção, a secreção e o transporte para manter o corpo num equilíbrio perfeito. Vamos lá! O nosso roteiro de hoje passa por 4 processos fundamentais. Primeiro, a filtração glomerular. Segundo, a reabsorção tubular. Terceiro, a secreção tubular. E, para fechar, a excreção. Olhando primeiro para a macroanatomia, existe uma diferença visual bem clara na estrutura interna do rim. Temos aquela região externa mais clara, o córtex renal, e a parte mais escura lá dentro, que é a medula renal. E é exatamente aí, nessa transição entre o córtex e a medula, mergulhando fundo nas pirâmides, que milhões de néfrons microscópicos ficam estrategicamente posicionados. Eles é que fazem todo o trabalho pesado. E o roteiro fisiológico é super preciso. O plasma não vira urina num passe de mágica, de jeito nenhum. É um mecanismo exato de 4 etapas, que acontece em locais anatômicos altamente especializados. É como uma linha de montagem contínua, onde o fluido vai sendo avaliado e modificado o tempo todo. Então, começando pelo passo número 1, a filtração glomerular, a nossa peneira inicial. Dá para pensar nessa etapa de um jeito bem prático, como um segurança VIP ultra seletivo na porta de um evento bem restrito. Esse processo depende basicamente da pressão hidrostática lá do coração, que dá aquele empurrão no fluido para fora dos capilares glomerulares, jogando ele direto para o espaço de Bowman. Só que esse segurança é linha dura, ele barra de cara qualquer componente celular e moléculas maiores. Aprofundando o olhar nessa verdadeira barreira biológica de ultrafiltração, a gente vê que a arquitetura é genial. São 3 componentes essenciais trabalhando juntos. O endotélio fenestrado, que é cheio de fendas, a membrana basal, que traz uma carga negativa, e os podócitos, que são células epiteliais com prolongamentos chamados pedicélios. Juntos, eles criam fendas de filtração incrivelmente precisas. É um design perfeito. O grande ponto de atenção aqui é o seguinte: os rins filtram apenas o plasma e não o sangue total. Células vermelhas, células brancas e proteínas maiores com carga negativa, como a albumina, simplesmente não passam. Elas são fisicamente grandes demais ou acabam sendo repelidas pela própria carga da barreira. Ou seja, o sistema só deixa passar a fração líquida mesmo. O que nos leva ao passo número 2, a reabsorção tubular, a hora de resgatar o que é bom. Para ninguém se perder, a gente precisa deixar muito clara a diferença de direção nesses transportes do sistema urinário. A reabsorção é aquela operação de resgate, sabe? Ela puxa elementos essenciais do interior do túbulo de volta para a circulação sanguínea. Já a secreção faz exatamente o caminho inverso. Ela pega os resíduos que ainda estão no sangue e joga direto para o interior do túbulo. E é impressionante ver a escala disso. Logo de cara, no túbulo proximal, cerca de 67% de todo o sódio que acabou de ser filtrado já é reabsorvido. Pensem num volume diário colossal. Estamos falando de mais de 1 quilo de sal e dezenas de litros de fluidos sendo resgatados e mandados de volta para o corpo apenas para manter o nosso balanço de fluido zerado. Claro que esse nível brutal de reabsorção gasta uma energia absurda. A estrutura das células do túbulo proximal revela o segredo dessa eficiência toda. O transporte ali é ativo, dependendo quase que totalmente da famosa bomba de sódio-potássio ATPase. E para aguentar esse tranco, essas células são lotadas de mitocôndrias. Elas funcionam como verdadeiras usinas de força, gerando todo o ATP necessário sem parar. E pegando carona com o sódio, o organismo usa essa mesma via de transporte para resgatar outros nutrientes vitais. Utilizando caminhos tanto por dentro das células quanto por entre elas, acontece uma reabsorção em massa de água por osmose. Sem falar numa verdadeira varredura para salvar praticamente toda a glicose, os aminoácidos e o bicarbonato, antes que sejam perdidos para sempre. Beleza, passamos pelo resgate. Agora é o passo 3, a secreção tubular. Basicamente, é a hora de colocar o lixo para fora. Essa dinâmica de secreção é o complemento perfeito para aquela filtração inicial. As células do capilar peritubular literalmente bombeiam os elementos indesejados que escaparam da primeira peneira e ainda estão circulando no sangue, passando-os ativamente pelas paredes celulares. Esse fluxo atravessa o espaço intersticial e cai direto no fluido em formação. É uma purificação rigorosa. Mas o que o sistema secreta exatamente?
Ele descarta o excesso de íons de hidrogênio e bicarbonato para manter o nosso delicado equilíbrio ácido-base em ordem. Acontece também a secreção de amônia, creatinina e até compostos externos. Por exemplo, quando entra no corpo um medicamento tipo a penicilina ou diuréticos como a furosemida, é graças a esse mecanismo exato de secreção celular que o organismo consegue eliminar essas drogas depois. E aí, conforme esse fluido desce pela alça de Henle e mergulha na medula renal, a gente encontra uma das engrenagens fisiológicas mais geniais do corpo humano. Usando um mecanismo de contracorrente, o ramo descendente permite que a água saia por osmose. Já o ramo grosso ascendente, através daquele transportador tríplice LKCC2, reabsorve o cloreto de sódio ativamente, mas tranca totalmente a porta para a água. É esse balanço que dilui e concentra o fluido, conservando a água do corpo sempre que é preciso. Chegamos então ao passo número 4, a excreção, o resultado final de toda essa obra. Na medicina, a gente mede o sucesso de todo esse sistema complexo usando o conceito de clearance renal, ou a depuração. Em termos simples, é o volume virtual de plasma que os rins conseguem limpar completamente de uma substância específica dentro de um certo período de tempo. É essa taxa de clearance que atesta se o organismo está mesmo sendo eficiente na hora de eliminar toxinas. Aquele fluido que sobrou de todo o processo, agora perfeitamente calibrado em pH, eletrólitos e volume, ganha finalmente o nome oficial de urina. Ela desce da pelve renal e viaja pelos ureteres, empurrada por uma contração bem ativa da musculatura lisa. Dali, ela vai direto para a bexiga, onde fica armazenada até chegar a hora de ser eliminada. Mas pensem no seguinte: e se essa engrenagem perfeita falhar? Se moléculas valiosas, tipo as proteínas, começarem a vazar para a urina por causa de uma lesão no glomérulo? Ou se o limite das bombas de glicose estourar, como acontece no diabetes? O colapso dessas barreiras microscópicas não é só um probleminha local. Se essa milagrosa estação de tratamento quebra, toda a homeostase do corpo corre perigo. Então fica a reflexão. Se esse filtro primário e esse sistema de transporte perderem a precisão, por quanto tempo mais a máquina humana conseguiria sobreviver?